Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil, o Palavras de Vida. E você que nos acompanha já sabe, antes de começar, eu te convido a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa e também na Arquidiocese do Rio. Para isso, é muito fácil. Basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora uma novidade, o Palavras de Vida também está agora no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio, que aparece aí no seu vídeo. E fique por dentro de tudo que acontece na produção do programa, nos bastidores e muito mais conteúdo sobre a igreja. Tá esperando o quê? Não perde tempo, segue a gente agora. E agora nós vamos acompanhar a catequese do Papa Francisco diretamente de Roma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Come stai? E agora apareceram dois meninos na frente do Santo Padre. Logo após o sinal da cruz e a sua bênção. A leitura em português, e hoje temos nossa colega Mariângela Jaguraba. Mariângela, recordamos que é de Minas Gerais. Temos uma mineira, portanto, aqui na nossa redação. Leitura do livro de Ben Sirá. Filho, recebe a instrução desde a tua juventude, e adquirirás uma sabedoria que durará até a velhice. Vai ao encontro da sabedoria como quem lavra e semeia, e espera pacientemente os seus bons frutos, porque terás um pouco de fadiga em seu cultivo, mas em breve comerás dos seus frutos. Palavra do Senhor. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo la nostra riflessione sul discernimento. Continuamos a nossa reflexão sobre o discernimento. Nesse tempo, falaremos cada quarta-feira sobre o discernimento espiritual. Por isso, hoje pode ajudar a fazer referência a um testemunho concreto. Um dos exemplos mais instrutivos nos oferece Santo Inácio de Loyola, que nos oferece com um episódio decisivo de sua vida. Inácio está convalescente em casa depois de ter sido ferido numa perna em batalha. Para se livrar do tédio, pede algo para ler. Ele gostava de contos de cavalaria, mas infelizmente em casa só havia vida de santos. Adapta-se um pouco de má vontade, mas durante a leitura começa a descobrir outro mundo. Um mundo que o conquista e parece competir com o dos cavaleiros. Resta fascinato dalle figure di San Francesco, de Santo Domenico. É fascinado pelas figuras de São Francisco e São Domingos e sente o desejo de os imitar, mas também o mundo cavaleiresco continua a exercer o seu fascínio sobre ele. E assim sente dentro de si aquela alternância de pensamentos, dos santos e dos cavaleiros, que parece equivaler-se. No entanto, Inácio começa também a notar diferenças. Na sua autobiografia, na terceira pessoa, escreve: pensando nas coisas do mundo, as coisas da cavalaria, se entende, sentia muito prazer, mas quando por cansaço as abandonava, sentia-se vazio e desiludido. Ao contrário, ir descalço a Jerusalém,
alimentar-se unicamente de ervas, praticar todas as autoridades que tinha conhecido como habituais para os santos, eram pensamentos que não só o consolavam quando meditava sobre eles, mas até depois de os abandonar, o deixavam satisfeitos e cheios de alegria, um traço de alegria. Nessa experiência, podemos notar sobretudo dois aspectos. O primeiro é o tempo. Isso é, os pensamentos do mundo, no início, são atraentes, mas depois perdem brilho, deixam vazio, insatisfeito, deixam assim um vazio. Os pensamentos de Deus, ao contrário, primeiro suscitam uma certa resistência. Mas essa coisa chata dos santos, não, Lídio. Mas quando são aceitos, trazem uma paz desconhecida que perdura no tempo. Esse, pois, é outro aspecto, o ponto de chegada dos pensamentos. No início, a situação não parece tão clara. Há um desenvolvimento do discernimento. Compreendemos o que é bom para nós, não de modo abstrato e geral, mas no percurso da nossa vida. Nas regras de discernimento, fruto dessa experiência fundamental, Inácio determina uma premissa importante que ajuda a entender esse processo. Para aqueles que passam de um pecado mortal para outro, o diabo geralmente costuma propor prazeres aparentes, levando-os a imaginar delícias, dizer que tudo vai bem, levando-os a imaginar delícias e prazeres sensuais para melhor os manter e fazê-los crescer nos seus vícios e pecados. Com eles, o espírito bom usa um método oposto, estimulando a sua consciência ao remorso mediante o juízo da razão. Isso não está bem. Há uma história que precede quem discerne, uma história que é indispensável conhecer. Pois o discernimento não é uma espécie de oráculo, nem de fatalismo, uma coisa de laboratório, como lançar a sorte sobre duas possibilidades, não. As grandes interrogações surgem quando, na vida, já percorremos um trecho do caminho. E é aquele caminho que devemos regressar para compreender o que estamos procurando. Se faz um pouco do caminho, um pouco de estrada, e ali se pergunta por que eu caminho nessa direção, o que eu estou procurando, e ali se faz o discernimento. Se desculpe que a leitura aqui não é fácil por causa do sol. Inácio, quando se encontrava ferido na casa paterna, não pensava de modo algum em Deus, nem como reformar a própria vida, não. Ele faz a sua primeira experiência de Deus ouvindo o próprio coração, que lhe mostra uma inversão curiosa. As coisas à primeira vista atraentes deixam-no desiludido. E noutras, menos brilhantes, sente uma paz que perdura no tempo. Também nós temos essa experiência tantas vezes. Começamos a pensar uma coisa e ficamos ali, depois ficamos desiludidos. Ao contrário, nós fazemos uma obra de caridade, fazemos uma coisa boa e sentimos algo de felicidade, vem um pensamento bom, de alegria, de felicidade. É uma experiência que todos nós temos. Ele, Inácio, faz a primeira experiência de Deus ouvindo o próprio coração. E é isso que nós devemos aprender, ouvir o próprio coração. Porque mostra uma inversão curiosa. Para conhecer o que acontece, qual decisão tomar, fazer um juízo, um julgamento, escutar o próprio coração. Nós ouvimos a televisão, a rádio, o celular. Somos mestres da escuta. Mas eu pergunto para ti, sabes escutar o próprio coração? Tu paras para meu coração como está? Está satisfeito, triste, busca alguma coisa?
Para tomar as decisões belas, é preciso escutar o próprio coração. Por isso, Inácio sugerirá a leitura da vida dos santos, pois eles mostram de modo narrativo e compreensível o estilo de Deus na vida das pessoas não muito diferente de nós, porque os santos eram de carne e osso como nós. Suas ações falam com as nossas, ajudando-nos a compreender o seu significado. Naquele famoso episódio dos dois sentimentos que havia Inácio, um quando lia a coisa dos cavalheiros e a outra quando lia as coisas dos santos, podemos reconhecer outro aspecto importante do discernimento, que já mencionamos na última vez. Há uma casualidade aparente nos acontecimentos da vida. Tudo parece nascer de um banal contratempo. Não havia livros de cavaleiros, mas apenas vida de santos. Tantas vezes um contratempo que, porém, encerra em si uma possível mudança. E somente depois de um certo tempo que Inácio se dará conta disso. E é nessa altura que ele dedicará toda a sua atenção. Escutem bem. Deus trabalha através de acontecimentos não programáveis. Aquele por acaso. Ah, mas por acaso me aconteceu isso, por acaso encontrei essa pessoa, por acaso eu vi esse filme. Não era programado. Mas Deus trabalha através de acontecimentos não programáveis e até nos contratempos. Ah, mas eu ia dar uma passeada e tive um problema no pé, não posso andar. Contratempos. O que te diz Deus? O que te diz a vida ali? Vimos, inclusive, numa passagem do Evangelho de Mateus, um homem que lavra um campo depara-se acidentalmente com um homem enterrado. Uma situação totalmente inesperada. Mas o que é importante é que o reconhece como o golpe de sorte da sua vida e decide, consequentemente, vende tudo e compra aquele campo. Um conselho que eu dou a vocês: estejam atentos às coisas inesperadas. Mas isso por acaso eu não esperava. Mas ali que está te falando a vida, ali que está te falando o Senhor ou o diabo, tem alguma coisa para discernir. Eu, diante das coisas inesperadas, mas eu estava tão tranquilo em casa e de repente chega a sogra. E eu, como reajo com a sogra? É amor ou é outra coisa dentro? E fazer o discernimento. Eu estava trabalhando no escritório, bem, e chegou um companheiro dizendo que tinha necessidade de dinheiro, e como eu reagi com isso? Ver o que acontece quando... Como reagimos diante das coisas que não esperamos e ver como o nosso coração reage diante dessas coisas. O discernimento é ajuda para reconhecer os sinais com que o Senhor se deixa encontrar nas situações inesperadas, até mesmo desagradáveis, como foi para Inácio a ferida na perna. Delas pode nascer um encontro que muda a vida para sempre, como no caso de Inácio. Ou surge uma coisa que te faz melhorar no caminho, ou piorar, não sei, mas estejam atentos. O fio condutor mais belo são as coisas inesperadas. Como eu me movimento, reajo diante disso. Sentir o Senhor no nosso coração quando é Ele que fala e age, ou quando não é Ele ou é outra coisa. Obrigado. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Santo Inácio de Loyola ensina-nos o discernimento que ele mesmo aprendera a partir de um episódio concreto da sua vida. Na guerra, ficou ferido numa perna. Isso impôs-lhe uma longa convalescença. Para passar o tempo, pede para lhe trazer um livro de cavalaria. Mas em casa não havia livros desses, somente vidas de santos. Teve de se contentar com estas. E no decurso desta leitura, começa a descobrir um outro mundo que o fascina. Admira as figuras de São Francisco de Assis e de São Domingos de Gusmão e sente desejo de os imitar. Entretanto,
o mundo da cavalaria continuava a encantá-lo. Inácio acaba por se aperceber desta sua alternância de pensamentos que parecem equivaler-se aos poucos, porém dá-se conta de que o resultado final não era o mesmo. Os pensamentos do mundo ao início eram atraentes, mas, ao deixá-los, sentia-se desiludido e vazio, ao passo que a leitura da vida dos santos deixava-o consolado, cheio de alegria e com uma paz que perdurava no tempo. Só depois de um certo período é que Inácio se apercebe desta diferença e, debruçando-se sobre ela com toda a atenção, procurou discerni-la. É o discernimento que nos ajuda a reconhecer os sinais com que Deus se faz encontrar por nós, mesmo nas situações imprevistas e contratempos, como foi para Inácio de Loyola aquela ferida na perna. Daí pode nascer um encontro que muda a vida para sempre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano agora com a nossa correspondência internacional. A nossa repórter Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. A Semana do Papa foi marcada sobretudo por eventos eclesiásticos. Foram retomadas as visitas ad limina dos bispos do Brasil e Francisco recebeu no Vaticano os regionais Oeste 1 e 2 da CNBB, que correspondem aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Papa também se reuniu com os cientistas membros da Pontifícia Academia das Ciências, que inclusive tem um integrante brasileiro, o professor Vanderlei Banhato, da Universidade de São Carlos. Francisco encontrou ainda os diplomatas que representam a Santa Sé pelo mundo e os bispos de recente nomeação, entre os quais muitos brasileiros que vieram a Roma participar de um curso de formação. E não termina por aí. Também estiveram no Vaticano cerca de 1.400 catequistas para o seu congresso internacional. Mas agora nos unimos à intenção de oração do Papa para este mês de setembro. Francisco pede que rezemos de modo especial pelo fim da pena de morte. Cada dia cresce mais em todo o mundo o no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida.
olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente volta com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco, você confere as últimas notícias da CNBB, diretamente de Brasília, no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.